Bom, pessoal, continuando o nosso estudo em instalações elétricas, dando continuidade aqui onde paramos. Paramos exatamente na construção, né, dos circuitos terminais. Como que a gente faz para poder definir esses circuitos? Então, a NBR 5410, né, ela especifica, sugere, né, estabelece os seguintes critérios: prever circuitos de iluminação separados dos circuitos de ponto de tomada de uso geral. Circuitos independentes exclusivos para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, um equipamento ligado em 127 com potência acima de 1.270 volt-ampere, né, que é 127 vezes 10, deve ter um circuito exclusivo para si. Então, a gente já, baseado no nosso exemplo, nós já começamos a perceber que o chuveiro, a torneira elétrica, cada um vai ser um circuito independente. Os pontos de tomada de cozinha, copa cozinha, área de serviços, lavanderias e locais semelhantes devem ser alimentados por circuitos destinados unicamente a esses locais. É uma forma também de ir segmentando, tá, pessoal? De organizar. Então, numa residência, assim como na agroindústria, temos áreas molhadas, áreas de serviços, áreas sociais, áreas, né, que em cada área vai ser prestado um certo tipo de serviço, vamos dizer assim, né, e vai ter uma demanda específica, uma demanda de equipamentos, de potência e tudo mais. Então a ideia é organizar isso, e a norma vem para nos ajudar, né. Claro que aqui a gente está no material, nós estamos falando de residência, mas a gente pode tomar como esse exemplo e aplicar na agroindústria, no projeto que vocês vão construir. Além desses critérios, o projetista considera também as dificuldades referentes à execução da instalação. Então, olha lá, se os circuitos ficarem muito carregados, os condutores adequados para suas ligações irão resultar numa seção nominal, né, uma bitola, né, do fio. Então, por exemplo, aqui está o cabo, né, vamos imaginar assim, aqui é o cabo. Então, o que acontece? Quanto maior, né, foi este cabeamento, o que vai acontecer? Maior será a demanda de corrente, maior vai ser a bitola, né, do fio, e aí quanto maior é a bitola, maior é o custo, maior são as variáveis envolvidas, né, então a gente tem que tentar otimizar isso aí. Então, a instalação dos condutores, né, se os circuitos ficarem muito carregados, quer dizer, muita tomada, muitas conexões, né, a demanda de muitos equipamentos naquela fase, né, isso pode o quê? Né, gerar que a instalação dos condutores nos eletrodutos e as ligações nos terminais, interruptores e tomadas, tá? Então, isso tudo pode ser um prejuízo, porque na hora de você passar a sonda, passar o cabeamento, se tem muito cabo passando naquele eletroduto, vai agarrar, né? E, além disso, vai ficar difícil, às vezes, levar, né, a fiação para um outro cômodo, um outro lugar. Então, olha lá, para que isso não ocorra, uma boa recomendação é, no circuito de iluminação e pontos de tomadas de uso geral, limitar a corrente a 10 amperes. É o que a gente acabou de falar. E em 1.270 volt-amperes ou 2.220 volt-ampere, caso seja 220 volts, tá? Aplicando os critérios no exemplo em questão, né, lá esse nosso exemplo do material. Então, olha lá, um mínimo, tá, pessoal? A norma, ela sugere um mínimo, mas você pode trabalhar com mais, tá? 4 circuitos, olha lá, um para iluminação, um para tomada de uso geral e 2 específico. Então, a priori, esse nosso exemplo, a norma sugere 4 circuitos. Mas, na hora que pegamos a planta baixa, vemos as necessidades e demandas, isso vai aumentar, com certeza. Então, olha lá, tendo em vista questões de ordem prática, optou-se por dividir da seguinte forma.
Então, esse exemplo serve para que vocês possam também definir os seus, tá? A norma sugere, mas vocês podem ampliar isso aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Os circuitos de iluminação, ao invés de a gente utilizar só um, vamos fazer dois. Por quê? Porque nós temos sala, dormitório 1, 2, banheiro, hall, copa, cozinha, área de serviço e área externa. Então, veja só, a área social, ela tem uma demanda diferente da área de serviço, apesar de iluminação ser a mesma, né? Você poder colocar a mesma lâmpada em qualquer cômodo, mas a gente sabe que tem demandas diferentes. Então, por exemplo, o dormitório, o banheiro, o hall, né, a sala, tem um determinado tipo de demanda de iluminação. Já a copa, cozinha, área de serviço, área externa, né, principalmente aí a área externa, pode ter uma lâmpadas de maiores potências, né, e tudo mais. Então, na verdade, isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Então, o circuito de iluminação que ia ser só um, agora passa a ser dois. E os circuitos de tomada geral passa a ser 4. E a gente vai ver que ainda tem divisões ainda. Novamente, olha lá, a divisão em social e serviço. E o que tem no social? Né? Então, eu vou ter tomada na sala, dormitórios, banheiro, hall. O que tem na sala? Na sala eu vou colocar algum lustre, mais o que? Tomadas para que possam as pessoas carregarem alguma coisa, colocar talvez uma televisão, né, um aparelho de som. O que vai ter? Um dormitório 1 e 2, o que tem? As pessoas vão conectar eletrodoméstico de baixa potência, notebook, computador, né, telefone. E banheiro? No banheiro, o banheiro a gente pode prestar um pouco atenção, por quê? Porque as mulheres usam secador, né? Aliás, as pessoas usam secador, mas as mulheres que têm alguns aparatos diferentes com maior potência, né? Como esses aparatos de trato do cabelo, né? Mas enfim, isso você pode considerar ou não. E no hall, você tem uma demanda única e exclusivamente aí de tomadas, né? Se você quiser colocar algum equipamento ali, um ventilador ou alguma coisa específica para um determinado momento, algum sistema de, como é que fala? Sei lá, algum equipamento para fazer algum serviço, né? Que agora não sei o que sugerir aqui para vocês. Mas enfim, você tem uma tomada de uso geral, uma tomada. A pessoa precisa conectar ali para furar uma parede, uma ferramenta, alguma coisa assim, né? Serviço, a cozinha. Então, na cozinha eu tenho a geladeira, eu tenho micro-ondas, né? Então, o micro-ondas ele já entra numa demanda específica, mas eu tenho, no geral, eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos. É interessante levar isso em consideração e pensar um pouco, porque eu tenho de diferentes potências, tá? Desde uma pipoqueira, que também aí tem mais de 1000 watts, tá? Mas que eu vou usar ela em 30 segundos, 40 segundos, né? Eu tenho aí, por exemplo, o liquidificador de 500 watts, 600 watts, né? Então, isso são equipamentos que eu não preciso ter uma tomada específica para cada um desses eletrodomésticos, até porque eles vão trabalhar por um pequeno espaço de tempo, um curto espaço de tempo, né? Mas agora, por exemplo, um micro-ondas, você já usa ele aí, às vezes, até né, vários minutos para descongelar alguma coisa, né? E isso sim é um grande problema. Então, o micro-ondas já é um dispositivo que é interessante você ter um circuito separado para ele. Por quê? Porque ele vai funcionar várias vezes ao dia, às vezes ficar por muitos minutos para descongelar alguma coisa ou para cozinhar alguma coisa, não sei, né? E eu, inclusive, já dei o exemplo, né, aqui do apartamento que eu moro hoje, em que foi projetado uma tomada específica para o micro-ondas, só que o proprietário mudou o micro-ondas de lugar, e onde tinha
onde tinha uma outra tomada que não era projetada, não tinha um circuito dimensionado para o micro-ondas, né? E o que aconteceu? Começou a queimar as conexões, principalmente, né? Que era exatamente da tomada com os fios, né? Os cabos. Então, ali começou a esquentar. Por quê? Porque o micro-ondas foi sendo usado por um longo período de tempo, a fiação começou a esquentar e os pontos de emenda, que eu tenho maior resistência, esquentou mais ainda, e aí começou a derreter a tomada, né? E isso era um problema, porque isso estava dentro da tomada. Estava em tempos de poder gerar um curto-circuito e ainda gerar um prejuízo muito maior ou colocar em risco, né? Tá? No caso da agroindústria, vocês vão ter que ver quantos equipamentos específicos para vocês vão ter, vocês vão considerar, tá? E a potência deles. Muito bem. Seguimos aqui. Aí depois foi feito um circuito só para a Copa, tá? E um serviço só, né? E um para a área de serviço. Porque na área de serviço a gente tem máquinas de lavar, né? Máquina de lavar, secadora. Isso tudo são equipamentos que demandam potência. Então, se eu tenho potência, ou eu transformo ela numa tomada específica, se eu vou usar isso, ou eu posso usar ela de forma geral, mas dividindo um circuito só para ela, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Com relação aos circuitos de pontos de tomadas de uso específico, nós temos os dois ainda, ó, chuveiro e a torneira elétrica, é o que nós estamos considerando, tá? Então, a nossa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha é muito importante, tá, pessoal? Que inclusive vocês vão produzir no trabalho de vocês. Ah lá, o circuito. Então, olha lá, eu tenho números de circuito. Vamos ver quantos circuitos, né, o material, né, a literatura, esse material que nós estamos seguindo, sugeriu. Tinham se falado em 6, né? Aliás, perdão, 8. Mas nós vamos ver agora que a sugestão foi demais ainda para torná-lo mais organizado e, claro, respeitando os limites de potência que a gente viu lá atrás. Então, vamos lá. Veja só, sugeriu então 2 circuitos, tá? Então tá aqui o circuito 1 e o circuito 2 para iluminação. Um para iluminação social e outro para iluminação serviço, é o que a gente acabou de ver. Com tensão aí de 127, tá? Fase neutra e terra. E o local? Então, olha lá, a social é a sala, dormitório 1, 2, banheiro e hall. E o que tem no serviço? Copa, cozinha, área de serviço, área externa. E aí, lá na primeira tabela, quando a gente começou a construir, a gente definiu essas potências, lembra? E a gente chegou nessas potências baseado na norma, na área e na distância linear. Tá? Então, isso aqui já foi feito anteriormente. Bom, quando a gente soma essas potências aqui, né, estimadas aí, baseadas em cada um desses cômodos, a gente chega em 620 volt-ampere. Tá? 620 volt-ampere. Quando a gente soma também todas aqui da iluminação do outro circuito, olha lá, 460. E assim sucessivamente. Agora, de tomada de uso geral, olha lá, foi sugerido 4, não é isso? Opa, mas Mário, aqui tem 8 pontos de tomada de uso geral. O que aconteceu? Então, a gente tinha sugerido aqui, olha, uma para o social e 3, né, em áreas de serviço, que seriam um para cozinha, um para copa, um para área de serviço. Então tá lá, ó. Primeiro, sala, dormitório 1 e hall. O que acontece? Quando eu somei tudo isso aqui, ó, sala, dormitório 1, 2, 3 e 4, olha lá, ó, seria tudo isso aqui, ó, dava 1.900, né? Ou seja, nós acabamos de ver que a norma fala para a gente considerar um circuito até 1.270, que é 127 vezes 10 amperes.
E aqui, ó, quando eu somei tudo isso aqui, ó, né? Aqui deu 1.900 watts, volt-amperes, né? Estou falando de potência aparente. Depois nós vamos ver isso aí. Aliás, eu já expliquei isso, inclusive, anteriormente, né? Potência aparente, potência ativa, reativa, né? Muito bem. Então, a melhor forma é subdividir. E aí, optou-se, então, por sala, dormitório 1 e hall, né? Dá 900 volt-amperes. E banheiro e dormitório 2, 1.000. Olha, poderia ter sido dormitório 1 aqui, né? Dormitório 1 aqui, dormitório 2 ali, claro, gente, claro, tá? Isso, você vai trabalhar dentro desse nicho aqui, a melhor forma de você balancear. E olha, isso é que é importante, ó, ficou 900 num circuito, 1.000 em outro. Isso aqui não era 1.900, né? Então, por exemplo, você deixar 1.200 num e 700 no outro, tudo bem, mas é uma distância muito maior, 1.200 a 700. Então, esse equilíbrio entre os circuitos é que é interessante fazer. E tentar ao máximo, igual aqui na iluminação. Ó. Quando a gente soma tudo isso aqui, dá lá, ó, dá toda essa iluminação, ela dá 1.080, né? Se eu não errei conta aqui, né? Tá dentro das normas, poderia ter sido um circuito só. Porém, quando eu faço um circuito só, olha o que acontece. Eu vou, se amanhã eu precisar da manutenção em qualquer um desses cômodos aqui, na iluminação, eu vou desligar a luz da casa inteira. Então, durante a manutenção, você vai ficar sem luz na casa inteira, porque você vai desligar o disjuntor para fazer o reparo. E se o reparo for no hall, por exemplo, você vai ficar sem luz na casa inteira. Então, a divisão também em circuitos serve para isso também, né? Organizar, separar, né? E olha como é que ficou equilibrado aqui, ó. Ficou um circuito com 620 outro com 460. Tá vendo? Esse equilíbrio é importante também tentar manter, beleza? A Copa, a mesma coisa. Olha lá, a Copa, eu tinha esse total aqui, se a gente olhar lá na tabela anterior, a gente ia ver isso aqui, que dá um total de 1.900 volt-amperes. Aqui, por exemplo, eu não tinha outra opção para o balanço, então ficou, né, um circuito com 1.200 e outro com 700. Mas é porque eu não tinha opção, por conta dos itens, né? Desses itens aqui, tá? A cozinha, a mesma coisa, lá foram 2 circuitos para a cozinha, levando em consideração que eu tenho um específico na cozinha também, né? Muito bem. E que foi considerada a geladeira, tá? 500 watts. Esse 500 aqui, ó, foi considerado a geladeira, 500 watts, uma tomada específica. Até porque, geralmente, quando se faz um projeto de cozinha, né, geralmente a geladeira fica num lugar fixo. Então, se ela vai ficar num lugar fixo e às vezes ela tem freezer, né, é uma geladeira que vai consumir uma potência maior, aí sim você pode, né, considerar a geladeira uma tomada específica. Então, quer dizer, depende do projeto, o que você vai considerar, né? A mesma coisa, olha só, aqui ó, a cozinha foi para 2.400 volt-ampere. A norma fala 1.270, então vamos dividir. Tem como dividir o mais próximo da metade? Tem. Então isso foi possível. Então a gente colocou 2 tomadas de 600 volt-amperes e mais 3 tomadas, né? Uma de 100, uma de 600, uma de 500. A de 500 é a geladeira, a de 600 pode ser, né, para uso de um eletrodoméstico, como um liquidificador, alguma coisa assim, ficar na bancada, né? E a de 100 de uso geral, para qualquer outra coisa mais simples, tá? Bom,
E aí uma para a área de serviço. A área de serviço, a mesma coisa lá. Ó. Poxa, na área de serviço, eu tenho uma demanda aí de 1000 watts, né? Que eu posso considerar aqui uma secadora, né? Uma máquina de lavar, tá? Só que ela já entra em específico, né? Então, na área de serviço, de uso geral, eu considerei duas de 600, então 1.200, está aqui. E agora vem as específicas. Então, veja, antes, lá em cima, anteriormente, eu tinha falado, a norma sugeriria no mínimo 4 circuitos. Depois nós reavaliamos e foi sugerido 8, mas na hora que a gente foi colocar as potências na tabela, a gente viu que era necessário mais circuitos. Tá? E para garantir a segurança e o equilíbrio dessas potências, e ainda a organização na casa, né, quanto mais circuito, pode ser melhor. Claro que quanto mais circuito você tiver, mais caro fica. Tá? Por isso que a gente tem que pensar bastante e achar um ponto de equilíbrio. Mas a gente tem que pensar também na manutenção. É aquilo que eu falei. Então, veja, acaba que eu distribuindo em mais circuitos, eu ganho certa autonomia. Então, se amanhã eu estiver fazendo uma manutenção, por exemplo, na máquina de lavar, e essa tá plugada nessa tomada, por algum motivo eu vou desabilitar só essa tomada. E todo o resto está funcionando da casa, né? Eu não sei se eu já acho que eu já contei para vocês, a casa dos meus pais lá em Minas Gerais, uma casa muito antiga, que tinha sido dos meus avós, e ela tinha um disjuntor, só aquele disjuntor lá junto do medidor. Olha que coisa, né? É uma casa que foi construída em 1958. 1958. Claro, né? Pense, o sistema elétrico dessa época. Então, quer dizer, olha, depois foi, né, foi nascendo, foi aparecendo diversos produtos movidos a eletricidade. A eletricidade, né, se popularizou e se tornou fundamental dentro de uma residência. Então, quer dizer, a complexidade, os circuitos, né, tomadas e tudo mais também foi aumentando. Então, quer dizer, imagina se a gente tivesse só um disjuntor para tudo isso aqui. Né? Primeiro, o perigo que ia ser, a dificuldade de manutenção, de equilíbrio entre as cargas, né? Então, assim, entre as fases, muito complicado. Então, por isso que é importante o projeto, você ter noção como é que você vai distribuir isso aí. E na agroindústria é a mesma coisa. Tá? A gente está pegando um exemplo de uma residência, mas na agroindústria é a mesma coisa, porque você vai ter potências aqui nas tomadas. Tá? Você vai ter potências diferentes, você vai usar equipamentos periódicos, equipamentos esporádicos, né? Então, a ideia é a mesma. Então, a área de serviço, né? Aí eu já entro aqui nas específicas. Então, aqui são as tomadas de uso específico. E aí eu tenho, né, na área de serviço, por exemplo, a máquina de lavar, uma secadora, o chuveiro, né, uma torneira elétrica, como foi falado. E isso aí depende do que você vai considerar, tá? Por isso, na residencial, por exemplo, o proprietário, quem está construindo a casa e tudo mais, ele determina o que ele vai querer. Não, eu vou querer uma tomada para máquina, para secadora, vou ter um freezer, enfim, a pessoa vai definindo, né? Muito bem. E aí está nascendo a nossa tabela, tá vendo? Essa tabela aqui. Vamos para o próximo passo. Vamos lá. Como o tipo de fornecimento determinado, para o exemplo em questão é bifásico, tem-se duas fases e um neutro alimentando o quadro de distribuição. Isso é o clássico, né? Duas fases, um neutro e um sistema de terra, né? Terra ou PE, que eles chamam de proteção, né? Sendo assim, neste projeto foram adotados os seguintes critérios. Olha lá, os circuitos de iluminação e tomada de uso geral foi ligado entre fase e neutro, ou seja, 127. Os circuitos de tomada de uso específico, com corrente maior que 10 amperes, né, que a norma falou, foi ligada a fase
fase, aí dá 220 volts, beleza? Quanto ao circuito de distribuição, deve-se sempre considerar a maior tensão, fase-fase, quando este for bifásico ou trifásico. No caso, a tensão do circuito de distribuição é 220. Uma vez dividida a instalação elétrica em circuitos, deve-se marcar na planta o número correspondente a cada ponto de luz e pontos de tomadas. Aí, ó, aqui a gente já começa a entrar no projeto. No caso do exemplo, a instalação ficou com um circuito de distribuição e 12 circuitos terminais. Então, o circuito de distribuição, lembrando, vai lá do medidor, do padrão de entrada, até o QDG, tá? E os circuitos terminais são esses que ficam no QDG e distribuem, né, para tomadas e iluminação. Então, a nossa planta aqui, ó, a nossa plantinha aqui, olha o que já aconteceu. Opa, agora eu tenho alguns símbolos aqui. Opa, o que é isso? O que é isso? O que são esses símbolos aqui? Vamos ver o que significa? Então, agora, para eu poder desenvolver o projeto gráfico, né, da instalação, vão aparecer esses símbolos. Porque o eletricista ele vai pegar essa planta para ele poder efetuar a instalação. Tá? Então, a gente precisa agora transformar, né, toda esse planejamento e projeto que a gente está construindo de forma gráfica, para que ela que vai conduzir o eletricista a poder passar os cabos, instalar as tomadas, os pontos de luz e tudo mais. Então, primeira análise que a gente faz aqui, ó, a gente pode ver, ó, são os pontos de luz. Geralmente ficam exatamente porque no meio do cômodo. Então, os pontos de luz ficam exatamente no meio, né? Porque eu tenho, né, a projeção cônica, né, das lâmpadas e tudo mais, mas nada me impede eu ter duas, três, ou eu ter um conjunto, né? Não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente está fazendo do modo mais simples, mas a simbologia é essa. Nada impede de ser vários pontos, não. Então, olha lá, ó. Aí agora, isso aqui é muito importante, a gente entender essa legenda. Então, olha lá, esse símbolo aqui, esse círculo, né, com essas três divisões, é um ponto de luz no teto. Nós vamos ver o que cada um desses números aqui, letras, nos fornece. Essa meia-lua aqui é um ponto de luz na parede, famosa arandela. Um S é um interruptor simples, tá? Um S com esse formato aqui, ó, essa perninha aqui, é um paralelo, ou seja, um three-way. Esse ponto aqui é de tomada baixa, monofásica com terra. Ou seja, a tomada baixa fica próxima ao rodapé. Já esse outro símbolo aqui é tomada média, monofásica com terra. Ou seja, o que isso quer dizer? A tomada média, geralmente, ela fica ali entre 80 centímetros, 1,20 m, tá? Justamente para você poder conectar alguns equipamentos, alguns dispositivos, né, em cima de alguma mesa ou uma bancada, alguma coisa assim. Esse outro símbolo aqui é uma caixa de saída média bifásica com terra, né? E esse outro aqui é uma caixa de saída alta. Então você tem, né? Essa caixa de saída a gente vai ver o que é, né? E média a mesma coisa, a altura que ela está na parede. Uma campainha, um botão de campainha. Então veja, nesse exemplo nosso aqui, é um exemplo muito simples, tá? Essa legenda ela é muito grande. Quando vocês pegam a norma lá, ela tem vários, né? Porque a gente tem vários dispositivos, tá? Então, quanto mais dispositivos, mais equipamentos tivermos, né? Maior e mais complexo for o nosso sistema, mais personagens vai entrando aqui no desenho. Então veja, olha só, olha que interessante. Nós temos os circuitos, olha lá, ó, circuito de iluminação, que são esses círculos, né, que a gente acabou de ver, que estão aqui no meio, com essas três divisões, e essa meia-lua, tá, que eu tenho ela aqui na saída para o quintal, eu acho, tá? Então veja,
esse valor, primeiro, o valor que está aqui é o de potência, né? Que a gente, lá na tabelinha, a gente reservou esse valor. Esse númerozinho pequenininho aqui é o circuito. Então tá aqui, ó, circuito 2, circuito 2, circuito 2, né? O outro aqui, ó, circuito 1. Então, olha lá, dormitório 2, banheiro, dormitório 1 e sala são circuito 1. Então tá aqui. Isso é importante. Então, quer dizer, no desenho eu já informei, ó, circuito 1, o que é, né? O circuito 1 é iluminação. E iluminação de onde? Da sala, do dormitório 1, do banheiro, do dormitório 2. E o circuito 2? É iluminação, mais da copa. Tá? E o 1 também é o hall aqui, eu esqueci do hall. E o 2 é da copa, da cozinha, da área de serviço e da área externa. Certo? Então, quer dizer, eu separei social, a área social da área de serviço, né? Que eu chamo de serviço. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Bom, aqui eu estou vendo aqui a campainha, geralmente a campainha fica na cozinha mesmo, né? O botão da campainha fica lá na porta, aqui, ó, de entrada. Esse aqui é a entrada da casa, esse aqui é um muro, esse aqui é um jardim, né? Ou garagem, não sei. Então, assim, uma casa bem clássica, tá? Aqui, ó, a gente entra, né? Aqui é uma porta, né? Então a gente entra, o que, que a gente tem logo em seguida? A gente tem um interruptor. Então, em cada perto de porta, a gente tem um interruptor, ó, tá vendo? Uns em paralelo, outros simples. Então, por exemplo, aqui no dormitório 1, eu só tenho essa porta, eu entro por aqui. Eu poderia ter colocado um paralelo, por exemplo, vamos supor que eu projetei a cama para ficar aqui, ó, certo? Eu projetei a cama para ficar aqui. Eu tenho aqui duas tomadas, justamente para servir de abajur, né? Colocar um abajur aqui do lado. Então, eu poderia ter colocado uma tomada aqui, né? Um S paralelo aqui, para não ter que levantar, né? Desligar a luz ou vir no escuro até a cama, né? Poderia. Então, tudo isso né, você que determina no projeto. Então, veja, isso é específico, né? E por isso é importante o proprietário, quem for, né, a casa construída, né, quem for morar, definir essas coisas, porque quanto melhor explicado e projetado, menos problema a pessoa vai ter. Então, veja, essa parede aqui, ó, que eu tô passando aqui o cursor, que é em vermelho, é uma parede que, teoricamente, pode servir o quê? De armário. Pode colocar um guarda-roupa, um armário, alguma coisa assim. É essa mesma coisa. Tá vendo? Por quê? Porque eu não tenho tomada. Mas eu poderia ter colocado uma tomada aqui, porque amanhã, se a pessoa quiser mudar o layout, ela, né? Então, isso a norma sugere o mínimo, mas o que vai depender é o projeto, é a necessidade, é a demanda, tá? Então, olha, em cada porta, entrada de porta, eu tenho um interruptor, eu tenho um S, ó. Tá vendo? Aqui não é uma porta, é uma passagem, né? Aqui é aberto, tá? Mas, ó, eu passei por aqui também é aberto, a copa com a cozinha, né? Também tem um S paralelo. Por quê? Porque eu posso, né, ligar e apagar dependendo de onde que eu passar aqui. Tá? Isso aqui é um projeto simples e são sugestões. Bom, aí quando eu falei do circuito 1 e 2, na iluminação. Lá, vamos ver, o circuito 3. Opa, tomada, 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 tomada. Tomada o quê? Baixa ou tomada média? Vamos olhar a legenda? Cadê a legenda? Aqui, ó. Tomada baixa, monofásica com terra. Então, essas tomadas aqui, ó, todas, elas são próximas ao rodapé, justamente realmente para fazer isso, para poder, se você quiser conectar aí um abajur, né? Se quiser conectar
Qualquer outra coisa, você não precisa levantar, não vai ter uma mesa alta. Você vai ter um dispositivo baixo, como é que fala? Um criado mudo, alguma coisa assim, né? Muito bem. Então, o circuito 3, se a gente olhar na tabelinha lá, ele é de tomada. E ele é de tomada de uso geral, olha lá, dormitório 1, sala, hall. Tá aqui, ó. Aqui é o hall. O circuito 4, ele é tomada de uso geral, aqui, ó. O que que ele é? Dormitório 2, mais o que? Banheiro. Lembra? É exatamente os dois. Então tá aqui. Opa, no quarto eu tenho mesma distribuição de tomadas quase, olha lá, o quarto 1 e o 2, eles são bem parecidos, mesmo tamanho e tudo mais. E a disposição das tomadas foi colocada de forma praticamente igual, né? Quase igual, né? Lá no banheiro, ó, eu tenho a iluminação, circuito 1, mas ó, eu tenho essa tomada aqui. Ah, essa tomada é média. Por quê? Porque essa tomada aqui, ó, ela vai ficar em cima da bancada. Então, se eu tenho uma bancada, a pia está 80, 90 centímetros, né? Essa tomada aqui vai ficar acima. Justamente para quê? Para que eu possa colocar a pia e ali colocar um secador de cabelo, conectar qualquer coisa, né? Máquina de barbear e tudo mais. E o 11, o que é o 11? Ah lá, o 11 é a caixa de saída alta. Perdão, caixa de saída média, tá? Tá aqui, ó, é o chuveiro. Tá posicionado aqui, opa. Né? Então, quem for fazer a instalação já sabe, bate o olho aqui, ó, o 11 é o chuveiro, é o circuito 11, e eu vou ter só ele, tá? Eu vou ter um circuito só para ele. Muito bem. E aí, assim, sucessivamente, vocês podem ir olhando esses números e conferindo lá naquela tabelinha, né? Na nossa tabelinha lá. Circuito 5, cadê o circuito 5? Opa, o circuito 5 é uma tomada de uso geral aqui, ó. Aonde? Na copa. Aqui, ó. Essa já é uma tomada que ela é média. Então, ela 5 e 6 ficam na copa. Lembra que a gente dividiu a copa em duas? Pois é, 5 e 6 ficam na copa em média, porque agora eu não vou ter criado mudo na copa. Agora aqui eu vou ter uma mesa, eu vou ter um aparador. Então, eu vou ter uma bancada. E isso já vai elevar as tomadas. Então, as tomadas já vão ficar mais altas em relação ao chão, né, ao rodapé. Ah lá, o circuito 7, mesma coisa, lá, tomada de uso geral, média, altura média, 7 e 8, olha lá, tá vendo? 7 e 8. Então aqui. Ah, eu tenho o circuito 12. Quem que é esse circuito 12? Olha onde que ele está. O circuito 12, se eu olhar lá na tabelinha, eu vou ver que essa aqui é a torneira elétrica. E ela fica o quê? Ela está posicionada, né? Dá para ver que ela é uma altura média, né? Pelo símbolo dela, pela legenda. E ela fica exatamente abaixo da janela. Isso aqui é uma janela. Né? Então, quer dizer que é uma bancada, que eu tenho duas tomadas na bancada, posso ter uma bancada, mas aqui, no mínimo, aqui é a pia. Né? Porque a torneira vai desaguar onde? Na pia. Né? Eu posso ter uma bancada grande, só, enfim. Né? Eu posso colocar a geladeira nesse canto, e aí eu tenho a tomada, que ela não fica lá no chão. Até porque aqui é área molhada. Então, tanto a cozinha quanto a copa, quanto a área de serviço, são áreas molhadas. E em áreas molhadas eu não coloco tomada perto do rodapé. Tá? Então, a norma fala isso. Então, nos quartos, sim. Nos quartos e no hall e na sala, não tenho área molhada. Então, eu já coloco tomada próximo ao rodapé. Tá? E também porque eu posso ter, né, criado mudo, banquinhos ou alguma coisa assim, que eu necessito da tomada bem mais próximo do rodapé. Então essas coisas, pessoal, a gente vai percebendo, inclusive vocês vão observando,
né, essas questões nas casas de vocês, das pessoas, né, dos, nos lugares que vocês frequentam e passam agora a observar, né, essas questões. E faz todo sentido, né? Então a norma é baseada no uso, na necessidade, né? No que, no que a gente vê no cotidiano. Bom, então esse númerozinho que está em cima aqui do lado, né, dos símbolos, das legendas, indica o circuito, tá? E o circuito que a gente definiu lá anteriormente. Então veja, agora eu já posicionei a tomada, posicionei o sistema de luz, já defini os circuitos, eu já tenho as potências também, né, de cada esse circuito. Vamos agora continuar aqui, né, com a simbologia gráfica. Agora eu vou, como é que fala? Eu vou inserir agora dentro dessa questão aqui os eletrodutos, ou seja, por onde vai passar essa fiação? De onde ela vem, para onde ela vai, como é que ela vai, né? Então, na verdade, eu posicionei aonde que vai ficar as tomadas e os pontos de luz. Agora eu tenho que passar a fiação. Como é que vai fazer, né? Então eu vou aproveitar, deixa eu ver se esse vídeo não tá tão extenso assim. Eu vou gravar outro vídeo, tá? Para não ficar muito muito pesado. Então, essa próxima parte de simbologia eu vou gravar em outro vídeo, tá bom?